Olá, irresistíveis! Como se restaura uma tribo à beira da extinção? Que pergunta difícil, não é verdade? Em Juízes 21, nós vamos ver o remorso entrando em ação e as tentativas de reparação de Israel após quase exterminar a tribo de Benjamim na Guerra Civil. Depois daquela batalha assim devastadora que a gente assistiu no vídeo de ontem, né? Israel percebeu que fez votos precipitados, prometendo não dar as suas filhas em casamento aos benjamitas sobreviventes. E sem esposas, a tribo estaria condenada a desaparecer. Então, o que fazer? É o que nós vamos descobrir com a leitura do capítulo de hoje, 21. Eu te convido, vamos ler juntos e vamos extrair deste capítulo informações e lições para a nossa vida. Bora? Então, vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar com quem você ama. Vamos começar então? Bora, vamos lá. Capítulo 21, o último capítulo do livro de Juízes. Vamos começar a ler agora. Os homens de Israel fizeram esta promessa, solene em Mispá. Nenhum de nós vai deixar as suas filhas casarem com os homens da tribo de Benjamim. E o povo foi para Betel e ficaram reunidos na presença de Deus até a tarde. E choraram alto e amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel, clamaram eles, por que aconteceu isso com Israel? Por que agora ficamos sem uma das tribos em Israel? Na manhã seguinte, levantaram cedo, construíram um altar e nele ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz. Gente, está passando uma moto aqui com o maior barulho. Eles acham que são os donos da rua, né? E começaram a perguntar uns aos outros: será que alguma tribo de Israel deixou de mandar representantes à assembleia realizada na presença do Senhor em Mispá? Ou Mispa? Pois, naquela ocasião, tinham feito um compromisso solene do que seria morto quem não atendesse à convocação diante do Senhor em Mispá. Todos os israelitas estavam profundamente tristes pelo que acontecera aos seus irmãos benjamitas. Hoje foi eliminada uma tribo inteira de Israel, diziam para si mesmos. E como poderemos conseguir esposas para os poucos homens de Benjamim que sobreviveram, visto que tomamos o Senhor por testemunha de que não deixaríamos nossas filhas casarem com eles? Depois perguntaram: qual das tribos de Israel não atendeu à convocação para a reunião feita diante do Senhor em Mispá? E verificaram que da cidade de Jabes de Gileade ninguém tinha comparecido à assembleia. Ao contarem o povo, descobriram que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava lá. Assim, mandaram para lá 12.000 soldados, dos melhores que tinham. Eles foram com a ordem de matar com a espada todos os moradores de Jabes de Gileade, homens, mulheres e crianças. Mas eles disseram: é isto que vocês deverão fazer. Destruam completamente todos os homens e todas as mulheres, menos as moças virgens em idade própria para o casamento. Executada a ordem, os soldados encontraram entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens. Elas foram levadas para o acampamento em Siló, em Canaã. Então Israel mandou mensageiros aos homens de Benjamim que estavam na rocha de Rimom. Cumprindo a missão, os mensageiros proclamaram paz aos sobreviventes. Os homens de Benjamim voltaram junto com os mensageiros e 400 deles casaram-se com as jovens trazidas de Jabes de Gileade. Mas o número delas não foi suficiente para todos os benjamitas que restaram, eram 600, lembra? Isso despertou outra vez grande tristeza dos israelitas sobre Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. Os líderes da congregação disseram: que vamos fazer para conseguir esposas para os outros benjamitas? Pois todas as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas. Temos de arranjar uma maneira de resolver isso para evitar que uma tribo inteira desapareça para sempre. Uma coisa não podemos fazer: deixar que nossas filhas casem com ele, porque prometemos isso solenemente na presença do Senhor. Assim, quem romper a promessa estará debaixo da maldição de Deus.
Nisso, alguém lembrou os demais da festa anual do Senhor, realizada nos campos de Siló, entre Lebona e Betel, ao longo da margem leste da estrada que vai de Betel até Siquém. Então deram a seguinte instrução aos homens de Benjamim: vão e fiquem emboscados nas plantações de uvas. Fiquem atentos. Quando as moças de Shiló saírem formando as rodas de danças, saiam correndo dos esconderijos de cada um de vocês, apoderem-se de uma das moças de Siló e vão para as terras de Benjamim. E quando os pais e irmãos delas vierem apresentar queixa, nós diremos a eles: por favor, tenham compaixão deles. Na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres suficientes para eles, e vocês são inocentes, visto que não deram as suas filhas a eles em casamento, porque se fizessem isso estariam condenados. Os benjamitas seguiram a orientação dada, e cada um deles raptou uma moça da roda de danças e fugiu com ela para as terras de Benjamim. Ali reedificaram as cidades e moraram nelas. Então os israelitas saíram daquele local e voltaram para casa, cada um para a sua tribo, para o seu grupo de famílias e para a sua propriedade. Naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que estava certo. Pois é. Nós lemos aqui que após a Guerra Civil, entre a Guerra Civil, no capítulo de ontem, capítulo 20, estamos no último capítulo de Juízes, Apenas 600 homens sobreviveram na tribo de Benjamim. E a tribo estava assim, na beira da extinção. As outras tribos, quando elas se reuniram em Mispa, lamentaram amargamente o que aconteceu. Mas enfrentaram um grande dilema, porque todos eles haviam jurado não dar as suas filhas em casamento aos benjamitas. E sem esposas, a tribo não ia se reconstruir, ia desaparecer do mapa. E aí, para resolver o problema, o que eles fizeram? Buscaram uma solução que não quebrasse os votos que eles fizeram a Deus, porque voto é algo muito importante, não se desfaz. Mas que pudesse possibilitar a sobrevivência da tribo de Benjamim. E aí eles descobriram que nenhum homem na cidade de Jabes de Gileade compareceu à convocação que eles fizeram, que era aquela assembleia. E como punição, Jael vai e ataca a cidade, extermina todos os seus habitantes, exceto as jovens virgens, que são entregues como esposas aos benjamitas sobreviventes. Olha só isso, gente. E aí ficaram faltando ainda 200 esposas jovens. E aí o que Jael fez? Propôs uma solução controversa, Eles permitiram que os benjamitas pudessem capturar essas jovens mulheres durante um festival que acontecia anualmente em Siló ou Shiló. E aí eles orientaram a esperar, E quando as jovens saíssem para dançar, cada homem podia ir lá e sequestrar sua esposa. Assim a tribo de Benjamim seria restaurada. E o capítulo termina com a frase marcante que simboliza todo este livro de Juízes e que nós lemos diversas vezes. Você já deve saber de cor, Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia ser certo aos seus próprios olhos. Pois é. Que lições a gente pode extrair daqui para poder aplicar na nossa vida? De cara, vamos falar dos votos precipitados que geram dilemas terríveis, gente? Nós vimos isso tristemente em um capítulo anterior, quando um pai faz um voto idiota para a primeira pessoa que saísse da sua casa quando ele voltasse, e quem saiu foi sua própria filha. Lembra de Jefté? Pois é. Nós até geramos uma discussão interna no nosso grupo de estudos bíblicos. E agora, dessa vez, os israelitas juraram não dar suas filhas em casamento aos benjamitas. Mas o voto trouxe consequências graves,
que precisava de uma solução, mesmo que questionável. Então a gente deve tomar cuidado antes de fazer promessa, votos que possam impactar a vida de outras pessoas, né? Que mais? A gente viu também que restaurar é mais difícil do que destruir, né? Apesar de reconhecerem um erro, as tribos precisavam tomar uma decisão difícil para poder reparar o dano contra Benjamim, mostrando o alto custo para a falta de obediência ao Eterno de Israel. Outra coisa que a gente pode observar nessa leitura que a gente fez é que o ataque a Jabes Gileade, o sequestro também das jovens, mostra assim a falta de uma liderança espiritual e moral, né, para mostrar a verdadeira fragilidade que cada um de nós tem quando a gente não tem Deus, né? Somos totalmente frágeis. Deus é a nossa força. E aí, o desejo de restaurar Benjamim mostra que uma nação rachada precisa de misericórdia e de esforços de reconciliação para poder sobreviver, né? Nesse capítulo, a gente vê que o afastamento de Deus leva Israel ao caos, mesmo sendo o povo escolhido do Senhor, porque eles foram desobedientes, violentos e idólatras. Ou seja, a ausência do Senhor reflete nessa desordem em nossa vida, né? E aí eu te pergunto, você tem feito votos ou compromissos precipitados, sem considerar, sem analisar, sem pesquisar, sem projetar as consequências? Pensa nisso e ó, anota. Como é que você pode buscar a direção de Deus antes de agir? O que você acha? Que tal conversar, fazendo o que a gente está fazendo, estudando, pedindo orientação ao Senhor? O Senhor ouve e responde. O que mais? Quais danos você pode trabalhar para reparar nas suas relações, na sua família, na sua comunidade? Pensa nisso. Anote. Como equilibrar justiça e misericórdia diante de momentos difíceis e complexos? Uau! Anota, vai valer a pena. Vamos conversar com o Pai? Ai, Deus meu, como o Senhor é didático. Nós chegamos ao último capítulo de Juízes. E o Senhor nos ensinou tantas coisas nesse livro que dá até para a gente enumerar. Por exemplo, primeiro, a complexidade da restauração após a destruição causada pelo pecado, Pai. Como é difícil, como isso é complexo. Segundo, o impacto dessas decisões precipitadas e a busca por reconciliação. Caramba, como foi difícil para eles, meu Deus. Terceiro, a gente aprendeu sobre a fragilidade, né? E a moralidade humana sem a tua orientação, Pai. Meu Deus. Quarto, a gente viu, sim, a necessidade de equilíbrio entre justiça e misericórdia em tempos de crise. Se não houver esse equilíbrio, né, não dá para continuar. Quinto, a lamentação pela desordem e decadência de uma nação afastada do Senhor. Oh Senhor, oh Pai, meu Deus do céu. Sexto, fica tudo
tão mais claro, Pai. Quando a gente se dispõe a estudar a Tua Palavra, como a gente está fazendo, porque o Senhor nos deixou um guia para a gente poder voltar para casa. Isso é maravilhoso. As pessoas leem tanta coisa, mas não estudam isso aqui. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Pai. Gente, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Fechando o livro de Juízes. Espero que tenha sido interessante, elucidativo. Esse estudo que nós fizemos, que tenha trazido assim, insights para você. E amanhã a gente começa mais um livro. Eu te espero amanhã para o início de mais um. Bora? Se você curtiu, deixa o seu like. E agora compartilhe com você ama, com quem você ama. E amanhã tem mais. Começamos um novo livro amanhã. Beijo. Fui. Tchau.